Olá, queridos seguidores das redes sociais, mais um episódio da nossa série Coronavírus especial para vestibular. Você tem visto na televisão falando diversas coisas sobre o vírus, mas quase não se fala sobre a estrutura viral. É importante para você poder entender os aspectos da infecção e o alvo para que possa ser feita uma vacina ou até mesmo medicamento para o tratamento da Covid-19. Gostaria de pedir a você para curtir esse vídeo e indicar ele para os seus colegas para ampliar a divulgação desse vídeo. Vamos lá. Bom, certamente você já deve ter visto a imagem do coronavírus nas redes sociais, tá? Ou pela televisão, né? A imagem é essa aí. O coronavírus, ele tem esse nome exatamente porque ao ser visualizado pelo microscópio ele tem um aspecto de uma coroa, né? E aí o nome de coronavírus, tá? Vale lembrar a você que os vírus, por serem pequenos, né, por serem menores do que as células, eles não conseguem ser visualizados ao microscópio óptico, ao microscópio de luz. Ele só é visualizado a partir do microscópio eletrônico. Então toda a imagem que você visualizar do coronavírus, essas imagens elas são realizadas a partir do uso de um microscópio eletrônico. O coronavírus ele tem um aspecto de coroa e estruturalmente ele é classificado como vírus envelopado. Por que é um vírus envelopado? O vírus envelopado é aquele que ele possui um envoltório que é formado por uma membrana. Membrana é essa que você aprende na célula, né? Que é formado por uma bicamada de fosfolipídio com proteínas inseridas. Então, esse coronavírus, né, o SARS-CoV-2, que nós já falamos nos vídeos anteriores, ele é um vírus envelopado. Ele possui um envoltório feito de lipídios e proteínas. Isso é super importante porque essas proteínas que estão pertencentes ao envoltório do vírus, ao envelope nuclear, né, que nós chamamos de envelope nuclear, essas proteínas elas são importantes para que o vírus possa se adsorver na célula hospedeira. Renato, o que é adsorver? Adsorver é encostar na célula hospedeira. Então o vírus ele reconhece a célula, ele encosta na célula hospedeira, unindo a sua proteína do envelope nuclear com proteínas da célula da espécie humana. Somente a partir desse primeiro processo, e atenção para o nome desse processo, o nome chama adsorção, não é absorção com B, é adsorção. A adsorção é super importante para que o vírus, então, uma vez que ele encoste na célula hospedeira, ele possa penetrar o seu material genético, né? Então o vírus, ele possui um envelope viral. Dentro do envelope, né, o envelope na realidade delimita o vírus, né, delimita o corpo do vírus, né, se a gente pudesse dizer assim. O envelope ele delimita o vírus. Dentro desse envelope, né, o conteúdo interno desse envelope, nós temos uma cápsula proteica. E dentro dessa cápsula proteica é chamada de capsídio. E dentro desse capsídio nós temos o material genético que é formado de RNA, que é um RNA de fita simples, que é um RNA de uma fita somente. Então, se a gente for falar brevemente da estrutura viral, o vírus, né, o coronavírus, o SARS-CoV-2, assim como o SARS-CoV e os outros vírus da família Coronaviridae, eles são formados por um envelope viral, que é uma membrana que eu te falei, formado por uma bicamada de fosfolipídio e proteínas mergulhadas nesse envelope, como está na imagem aí para você. Além disso, dentro do vírus nós temos o capsídio e um RNA de fita simples. Muito bem, falando do envelope. Falando do envelope, o envelope ele é super importante para promover o processo de adsorção. E aí, o que os pesquisadores, né, na China descobriram recentemente? Que uma proteína presente no envelope viral, ele é responsável por se ligar a uma proteína presente na membrana plasmática da célula hospedeira. Então, a proteína do envelope faz um processo de
adsorção com proteínas da célula hospedeira. E descobriram que a proteína da célula hospedeira, ou seja, a proteína da espécie humana que o vírus utiliza para se prender, para se ancorar e para fazer o processo de adsorção, que é o primeiro processo, primeiro evento do ciclo viral, primeiro evento que ele precisa fazer para promover a infecção, o nome dessa proteína é chamada de enzima conversora de angiotensina 2, certo? Então, é chamado de ACE2. ACE porque vem do inglês. Então, é enzima conversora de angiotensina 2. Por isso, ACE2. E aí, o mais bacana dessa história toda. Por que nós vemos na televisão, nós estamos vendo na televisão que hipertenso, diabético é mais propenso a ter infecção pelo SARS-CoV-2? Porque exatamente o hipertenso e o diabético tipo 1 e 2, eles apresentam uma maior expressão da ACE2 na membrana da célula. Portanto, o vírus tem mais alvo para se encaixar. O vírus consegue pegar a proteína do seu envelope e ancorar e fazer a adsorção se ligando nessas enzimas conversoras de angiotensina. Uma outra coisa que você já viu na televisão é que o ibuprofeno não pode ser utilizado no tratamento para a Covid-19. Já viu isso? Tanto que os médicos dizem, se você está com febre, com dor de garganta, se você está com mal-estar e pode ser suspeita da Covid-19, não use ibuprofeno, não use corticoide, use dipirona. Não use ibuprofeno por quê? Porque o ibuprofeno aumenta a expressão da enzima conversora de angiotensina 2 na membrana das células. Portanto, se você usa o ibuprofeno, você aumenta o alvo para que o vírus possa fazer a adsorção. Então agora está tudo claro na nossa mente, né? Então, mais uma vez, eu vou pedir a você para curtir esse vídeo e para indicar para quem você puder, porque essas informações não são só importantes para você que é vestibulando, mas também para você que está vivendo, né, no planeta Terra, que está passando por uma pandemia da Covid-19. Então, voltando para o nosso assunto, essa enzima conversora de angiotensina 2 pode ser um alvo, assim como a proteína que se liga nela, para que a gente possa fazer um medicamento que possa bloquear o processo de adsorção. Porque, amigos, se o vírus não consegue fazer a adsorção, se o vírus não consegue encostar na célula hospedeira, ele não consegue penetrar o seu material genético. Consequentemente, ele não consegue infectar a célula, não consegue promover a doença na célula hospedeira. Esse é o grande barato que a gente precisa investigar agora, estudar com mais detalhes para começar a produzir medicamentos e vacina, né, para que a gente possa tratar e prevenir, respectivamente, da Covid-19. Lembrando que o medicamento é para tratar e a vacina é para profilaxia, para prevenção. Uma outra estrutura que eu quero te chamar a atenção é sobre o RNA, que o Brasil teve uma grande felicidade de duas pesquisadoras brasileiras sequenciarem o material genético do SARS-CoV-2. Isso é importante para você poder ver quais proteínas, né? Você vê que o RNA, esse RNA ele é importante para que o vírus possa codificar proteínas. Por que é importante a gente sequenciar o RNA? Por que foi um grande barato essas médicas brasileiras, né, essas pesquisadoras brasileiras, sequenciarem o RNA mensageiro do vírus? É importante porque se eu sei a sequência do RNA mensageiro, aqueles códigos U, C, G, A, né, os códigos gerados pelas bases nitrogenadas, uracila, adenina, citosina e guanina, eu consigo ver quais são as proteínas que são produzidas pelo vírus. E se a gente conseguir uma proteína específica desse vírus, a gente pode utilizar essa proteína como alvo para medicamentos, como alvo para a gente poder fazer uma vacina, né? Se a gente conseguir
uma proteína que seja específica do vírus, a gente consegue atingir essa proteína. Então, por isso, foi um grande avanço científico o sequenciamento do RNA viral. Mas o RNA viral, eu quero te chamar a atenção que você já aprendeu que vírus, ele pode ter material genético. Os vírus podem ter material genético de DNA ou RNA. No caso do SARS-CoV-2, causador da Covid-19, ele tem um material genético que é composto por RNA de fita simples, como eu já te falei. E uma coisa que vai aumentar o seu conhecimento é que esse RNA, ele é fita positiva. Né? Tem vírus que é fita negativa, tem vírus que é fita positiva. Isso na prova do vestibular é uma grande complicação na sua mente. Mas eu vou facilitar a sua vida para economizar os seus neurônios. O que você tem que lembrar é o seguinte: o DNA ele passa a mensagem para o RNA mensageiro e o RNA mensageiro se associa ao ribossomo e forma proteínas. Não é isso? Esse é o dogma central de biologia. Para você poder entender qual é a diferença de um RNA fita negativa, como o vírus da gripe, e um RNA de fita positiva, como o SARS-CoV-2, causador da Covid-19, é só você pensar assim. Eu vou comparar os dois vírus para você poder entender o RNA negativo e o RNA positivo. Vamos imaginar como exemplo o vírus da gripe. Ele é de RNA negativo. Vamos pensar aqui. O vírus é de RNA. A primeira coisa que ele faz é a adsorção. A segunda coisa que ele faz, ele penetra o material genético. E aí o material genético que ele está penetrando é de RNA. Como eu estou falando do vírus da gripe, o RNA ele é negativo. Aí a célula pergunta assim: esse RNA está pronto para fazer síntese de proteína? A resposta é? Você falou não? Não. É negativo. Então a pergunta é: se o vírus penetrou o material genético é de RNA, e o RNA é negativo, o ribossomo vai perguntar para ele: esse RNA está pronto para fazer síntese de proteína? A resposta é negativo. Negativo. Então, esse RNA, ele não consegue se associar ao ribossomo da célula hospedeira e fazer a síntese de proteína. Portanto, esses vírus, eles precisam de uma enzima que sintetiza um outro RNA. Então, o que o vírus faz? Ele pega o RNA negativo, forma um RNA positivo, e aí esse RNA positivo se associa ao ribossomo. Entenderam isso? Portanto, o vírus da gripe, o influenza B, né, que é o vírus causador da gripe, ele é um vírus de RNA negativo. Ele precisa de uma RNA polimerase, ou seja, uma enzima que sintetiza RNA. Qual RNA? O positivo, a partir do RNA negativo. Então, na realidade, ele pega o RNA negativo, usa como molde a RNA polimerase e forma o RNA positivo. Só a partir disso ocorre a síntese de proteína. Entenderam, influenza? Agora vamos para o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 é mais fácil, porque ele é RNA positivo. Então o que ele faz? Primeira coisa que ele faz, a adsorção da proteína do envelope nuclear com a ACE2, a enzima conversora de angiotensina 2. E aí, aquele envelope nuclear se funde com a membrana, entra o capsídeo com o RNA fita positiva. Aí o ribossomo pergunta: esse RNA está pronto para fazer síntese de proteína? A resposta é positivo. Está pronto para fazer síntese de proteína. Portanto, meus amigos, o SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, é um vírus envelopado que tem um capsídeo e um RNA de fita positiva, um RNA simples, uma fita só. E ele é do tipo positivo, porque ele logo se associa ao ribossomo e consegue fazer síntese de proteína. Uma outra questão que pode ser perguntada para você: esse vírus causador da Covid-19, ele necessita de uma RNA polimerase? Não, ele não necessita de uma RNA polimerase. Ele já tem o RNA pronto para poder fazer a síntese de proteína. Muito bem, então no episódio de hoje nós aprendemos sobre a estrutura do vírus. Eu quero pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos.